Hoje vamos explorar um momento intrigante na história do rei Salomão, seu irmão Adonias, e a linda jovem Abisag, que estava entre eles. Prepare-se para mergulhar nas intrigas e nas lutas pelo poder no reino de Israel. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Adonias era o 4º filho do rei Davi, enquanto Salomão era o 10º. Sim, você ouviu certo, uma grande diferença na ordem de nascimento. E não é só isso, eles também tinham mães diferentes. Mas aqui está o ponto crucial. Salomão tinha uma mãe especial, Batseba. Ela não era apenas uma das esposas de Davi, era a mulher que ele amava profundamente. E ela era a mãe do herdeiro aparente ao trono. Essa dinâmica familiar complexa e hierarquia de mães desempenharia um papel importante na sucessão ao trono de Israel. Agora vamos conhecer a história de Abisag, uma jovem mulher de Sunem, que desempenhou um papel significativo no final da vida do rei Davi. Abisag foi selecionada para ser a enfermeira do rei Davi em sua velhice. Sua função era cuidar do rei e proporcionar conforto em seus últimos anos. No entanto, é importante ressaltar que, apesar de sua proximidade com o rei, não houve qualquer relação íntima entre eles. A presença de Abisag na vida do rei Davi carregava um significado profundo. Ela simbolizava o declínio da saúde do rei e o fim de seu reinado. Na antiga Israel, era uma prática comum que uma concubina ou criada do rei se tornasse parte do harém do novo monarca, o que representava a transferência de poder. Adonias, filho de Davi, tinha um desejo ambicioso. Ele queria se casar com Abisag. Mas por que isso era tão importante? Bem, apesar de Salomão ter sido ungido por Davi como seu sucessor, Adonias acreditava que, ao casar-se com Abisag, ele poderia fortalecer seu argumento como o herdeiro legítimo do trono. Essa manobra estratégica tinha um objetivo claro: ganhar o apoio daqueles que ainda consideravam Adonias o verdadeiro rei. Mesmo com a unção de Salomão como rei, Adonias buscava apoio entre pessoas influentes que ainda o viam como o monarca legítimo. Quando Adonias expressou o desejo de se casar com Abisag, Salomão viu isso não apenas como um capricho pessoal, mas também como uma jogada política contra seu próprio reinado. Essa solicitação sinalizava a recusa de Adonias em aceitar a autoridade de Salomão, o que poderia abrir portas para desafios ao seu governo. Diante do pedido de Adonias, Salomão não cedeu impulsivamente, mas optou por uma abordagem diplomática e estratégica. Ele enxergou a ameaça subjacente e percebeu que Adonias tinha a intenção de contestar seu reinado. Para lidar com essa situação delicada, Salomão tomou medidas decisivas. O rei Salomão reconheceu a verdadeira motivação por trás do pedido de Adonias: desafiar seu governo. Com firmeza, ele prontamente exilou Adonias, afastando-o da corte real. Mas a história não para por aí. Quando Adonias persistiu em suas tentativas de minar o reinado de Salomão, o rei tomou medidas ainda mais drásticas, incluindo a execução de seu irmão. A reivindicação de Adonias ao trono não tinha base sólida. Isso porque, de acordo com um decreto público feito pelo próprio rei Davi, Salomão foi declarado como seu sucessor legítimo. Salomão foi ungido e coroado como o novo rei, seguindo os planos de sucessão estabelecidos. Adonias, ao tentar assumir o trono contra a vontade expressa de Davi e o plano de sucessão estabelecido, foi visto por muitos como um ato de rebelião. Essa ação desafiava não apenas a vontade do rei, mas também a ordem estabelecida para a sucessão. Embora o pedido de Adonias para desposar Abisag tenha sido o gatilho desse conflito, a verdadeira questão estava enraizada na disputa de poder entre ele e Salomão. Abisag desempenhava um papel simbólico nesse contexto, mas não era o ponto central da contenda. O conflito com Adonias ajudou a consolidar o poder do rei Salomão. Ao lidar de forma decisiva com essa situação, Salomão demonstrou sua habilidade em manter o controle e afirmar sua autoridade. Através desse conflito, Salomão fortaleceu sua posição no trono. Sua resposta firme mostrou a todos sua capacidade de manter o controle da situação e afirmar sua autoridade como líder. Essa ação estratégica ajudou a estabelecer seu domínio desde cedo em seu reinado. Além da ambição de Adonias em busca do trono, havia outros fatores desencadeando tensões no reino. A diferença nas mães dos irmãos, o favoritismo natural em relação a Salomão e as associações de Adonias com indivíduos influentes criaram uma mistura explosiva. Esse conflito deixou marcas profundas nas relações entre Adonias e Salomão, bem como em seus seguidores.
As ações decisivas de Salomão contra os desafiadores de seu governo destacaram sua vontade de manter a estabilidade do reino. No entanto, essas ações também podem ter gerado receio e desconfiança entre seus súditos. A história de Adonias e Salomão nos oferece conhecimentos poderosos sobre liderança e como lidar com conflitos internos. Ela nos lembra da importância de uma comunicação clara para evitar mal-entendidos e da necessidade de ações decisivas para manter a ordem. Essas lições podem ser aplicadas não apenas na política, mas também em nossas próprias vidas, nas empresas e em qualquer lugar onde o poder e a liderança estejam em jogo. A maneira como Salomão lidou com a situação com Adonias nos mostra a importância do pensamento estratégico e da diplomacia. Em vez de reagir impulsivamente à provocação, ele avaliou cuidadosamente a situação, identificou a possível ameaça e lidou com ela de forma firme, porém ponderada. Em conflitos contemporâneos, é crucial seguir além das aparências e compreender as questões e motivações profundas antes de tirar conclusões ou reagir impulsivamente. Os líderes podem se inspirar na abordagem de Salomão, combinando sabedoria, empatia e firmeza para resolver conflitos de forma eficaz. Em resumo, a verdadeira questão entre Adonias e Salomão em relação a Abisag não se resumia apenas ao casamento, mas sim a uma luta pelo trono. Esse conflito ilustra os desafios políticos e pessoais enfrentados pelos líderes, mesmo nos tempos bíblicos. A abordagem estratégica de Salomão e sua habilidade em solidificar seu reinado oferecem valiosas lições de resolução de conflitos para os dias de hoje. Essa história nos mostra como os princípios de estabilidade e sucessão são fundamentais em qualquer sociedade e como líderes podem aprender com o passado para enfrentar desafios contemporâneos. Fiquem ligados para mais histórias intrigantes como esta. Inscrevam-se no canal para não perder nenhum detalhe. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.